Beleza, pessoal? Maravilha? Bom, com esse vídeo aqui, a gente vai trabalhar com os conteúdos que vão estar aí nas aulas 10 e 11, tá? Do setor B da nossa apostila. A gente vai trabalhar aqui com espontaneidade das reações. Mas para isso é óbvio que a gente precisa ter todo aquele conhecimento que a gente já foi construindo aí ao longo das aulas sobre oxidação, redução, potenciais de redução, potenciais de oxidação, cálculo da DDP, lembra? Delta E, tudo aquilo que a gente foi construindo nas aulas passadas, eu vou aplicar aqui nessa aula, tudo bem? Então vamos lá. Bom, nós vimos o que já? Vou fazer uma retomada rápida aqui. Quanto maior potencial de redução de um elemento, o símbolo é o E com um zerinho em cima, né? Maior tendência de ganhar elétrons, ou seja, maior tendência de sofrer redução. Então, quanto maior potencial de redução, mais ele quer sofrer redução, obrigando a outra espécie química a sofrer oxidação. Sofrer redução nada mais é do que ganhar elétrons. Então, para ele ganhar elétron, essa substância, ele vai ter que obrigar alguém a ceder, perder os elétrons para que ele possa ganhar. Por isso que se ele recebe elétrons de um elemento que tem menor potencial de redução, portanto não sofre redução, sofre oxidação, então esse elemento é o cara que sofre oxidação. Então basicamente o que a gente tem é duas substâncias envolvidas na brincadeira. Uma quer muito sofrer redução, por isso que ela obriga a outra a sofrer oxidação. Porque se ela quer sofrer redução, ela quer ganhar elétron. Então ela obriga a outra a perder elétron para que ela possa capturar esses elétrons. Então é um trabalho em equipe, né? Para que um reduza, o outro tem que oxidar. Lembrando que quem sofre redução é quem obriga o outro a sofrer oxidação. Portanto, quem sofre redução é chamado de agente oxidante. E quem sofre oxidação é porque tem obrigando alguém a sofrer redução. Por isso que é chamado, quem sofre oxidação é chamado de agente redutor. Tudo bem? Então você pode analisar o fenômeno ou o que ele causa na outra espécie. Então, os fenômenos são redução e oxidação. O que eles causam na outra espécie, a gente analisa por agente oxidante e agente redutor. Tá bom? Maravilha. Bom, para a gente saber se uma reação de oxirredução é espontânea ou não, se ela vai acontecer espontaneamente ou ela não vai acontecer espontaneamente, a gente vai analisar algumas coisas aqui. Vamos lá. Primeiro, verificar se o sentido da reação, a espécie que sofre oxidação perde e a espécie que sofre redução ganha elétron. Ou seja, verificar se é aquilo mesmo que está acontecendo. Se é uma reação espontânea, quem está sofrendo oxidação tem que perder elétron. E quem está sofrendo redução tem que ganhar elétron. Tudo bem? Ou seja, verificar se está encaixando com aquilo que era previsto. Tudo bem. Se a espécie que sofre redução apresentar um potencial de redução maior que a espécie de oxidação, então a reação é espontânea. Caso contrário, não. Não entendi, professor? Então vamos lá. Você está percebendo que uma espécie está perdendo elétron, sofrendo oxidação, e outra está ganhando elétron, sofrendo redução. Aí você pega aquela tabela de potenciais de redução. E aí você compara o potencial de uma espécie com a outra. Se realmente a espécie que está recebendo elétron, ou seja, está sofrendo redução, tem um potencial de redução maior do que a outra, então aquela tabela está confirmando que a reação está legal. Agora, se na tabela está mostrando que, olha, aquela espécie que está ali na reação química, que está sofrendo redução, ela tem um potencial de redução muito baixo, na verdade ela deveria estar sofrendo oxidação, então quer dizer que aquela reação não deveria acontecer. Então a gente pega a reação química e compara com os potenciais da tabela. Se a tabela confirmar que era realmente aquilo que era para estar acontecendo, olha, realmente é esse cara que era para reduzir e o outro para oxidar, então a reação realmente vai acontecer espontaneamente. Senão ela não acontece. Mas existe uma outra maneira de avaliar isso. Calculando o ΔE. Lembra que eu falei para vocês que todo o ΔE, ou seja, a diferença de potencial, né, que a gente chama de DDP também, toda pilha tem que ter uma DDP, um ΔE positivo? Por quê? Porque toda pilha tem uma reação espontânea. Diferente da eletrólise, que a gente vai ver no outro vídeo, em que a reação não é espontânea, é forçada. Então, se eu calculasse a diferença de potencial, daria um valor negativo.
Maravilha? Então, se a reação for espontânea, do jeito que eu coloquei ela lá, na hora que eu calcular a diferença de potencial dela, tem que dar um valor positivo. Como que calcula DDP mesmo? Pega o potencial maior e subtrai do potencial menor. Então, sempre tem duas substâncias, uma com uma tendência maior de sofrer redução e outra com uma tendência menor. Então, você pega o valor maior e subtrai do menor. Se realmente der positivo, é porque aquele processo realmente é espontâneo, tudo bem? Esses valores dos potenciais de redução a gente retira sempre da tabelinha que já é pré-estabelecida, tá? Então vocês não precisam ficar decorando os potenciais de todos os materiais que existem. Eles são sempre fornecidos nos exercícios. Beleza. Bom, tem uma coisa muito importante que vai ajudar muito a gente a resolver o exercício assim mais rápido. Eu não preciso ficar calculando as coisas, analisando tabelinha, analisando potenciais, tudo ao mesmo tempo, fica até confuso, né? Tem uma maneira mais simples, olha, é um raciocínio lógico. Existe uma tendência das espécies químicas que pode nos ajudar. Qual tendência? Metais, na forma pura, ou seja, na forma sólida, quando está com NOx zero, substância pura. Então, uma barra de ferro é o Fe0, uma vasilha de cobre é o cobre com o NOx zero. Então, os metais na forma sólida, na forma pura, eles têm NOx zero. Eles tendem a sofrer oxidação. Por quê? Porque a forma com NOx zero já é a forma mais reduzida do metal. Então, se o metal já está na sua forma sólida, pura, ele não vai reduzir mais. Por quê? Porque ele já está na sua forma mais reduzida. Para um metal, a forma mais reduzida é a forma sólida, é a forma que o NOx é zero. Então, a única coisa que ele pode sofrer nesse momento é oxidação. Aí eu vou avaliar, será que o metal naquela condição realmente vai sofrer oxidação? Se sim, se a resposta for sim, a reação vai ser espontânea. Se não, a reação não acontece. Tudo bem? A gente vai ver isso melhor nos exercícios. Íons metálicos. O que é um íon metálico? É um metal na sua forma iônica, com carga positiva. Mais 2, mais 3, mais 5, não importa. Quando que um metal sai do NOx zero e vai para uma carga positiva? Quando ele perdeu elétron, ou seja, quando ele já oxidou, já perdeu elétrons. E se ele se encontra na forma oxidada, ou seja, já perdeu elétrons, ele não vai continuar perdendo mais elétrons. Então a tendência do metal na forma iônica é que ele ganhe elétrons, ele sofra redução. Então, resumindo, se o metal estiver na forma metálica, substância pura, sólida, ele tem a tendência de sofrer oxidação. Aí eu vou avaliar se ele realmente vai conseguir sofrer oxidação. Se o metal estiver dentro de uma molécula, de um sal ou em solução aquosa, ele vai estar na forma iônica. E os metais na forma iônica só querem sofrer redução, recuperação metálica, ou seja, ganhar elétrons para anular aquela carga positiva e voltar a ser o metal com carga zero. Então existe uma tendência, a gente vai avaliar se essa tendência vai ser estabelecida, reação espontânea, ou não vai ser estabelecida, então não acontece reação. Tudo bem? Maravilha. Vamos ver um exemplo aqui, para a gente ver como é que é simples. Uma solução de sulfato de cobre é uma solução azulada. Ela é azul por conta dos íons cobre mais 2 que estão dispersos no sistema, tá? Ela é azul por conta disso. Vamos supor que eu coloquei nela uma placa de zinco metálico. Então essa plaquinha aqui é do zinco metálico. Se ele está na sua forma metálica, ele está com o NOx zero. Ele já está na sua forma mais reduzida possível. O que eu tenho nesse caso, então? Eu tenho zinco metálico, na sua forma mais reduzida. Então ele não quer sofrer mais redução, porque ele já está na sua forma mais reduzida. A forma mais reduzida é a forma metálica mesmo. É o metal na sua forma sólida. E eu tenho cobre na solução, na forma de íons cobre, tá vendo? Na sua forma iônica. Então ele não vai oxidar mais, ele já está oxidado. Então a tendência é que ele queira reduzir, para recuperar a forma metálica. Maravilha! Quando eu deixo essa plaquinha mergulhada um tempo, eu vou perceber que a plaquinha começa a corroer e a solução que era azul vai ficando incolor. Ou seja, vai acontecendo uma reação espontânea. Por que o zinco está corroendo? A corrosão está relacionada com qual processo mesmo? Com o processo de oxidação. Então o zinco está oxidando
Porque o cobre provavelmente está reduzindo. Vamos analisar, ó, visualmente a reação foi espontânea. Eu só mergulhei uma plaquinha de zinco numa solução de sulfato de cobre e a plaquinha de zinco começou naturalmente a corroer. Mas vamos analisar isso quimicamente, ó. Eu tenho zinco sólido, quando não tem NOx é NOx zero, numa solução de sulfato de cobre. Quando o cobre está dentro dessa molécula, ele não tem NOx zero, né? Para ter NOx zero tem que ser substância pura simples. Ele tem carga mais 2, porque a carga do sulfato é menos 2. Então, se o sulfato é menos 2, ele é mais 2. E aí, por algum motivo, ele está reduzindo, sendo transformado em cobre metálico, e o zinco está oxidando. Como o sulfato aparece dos dois lados da reação, eu decidi simplificá-lo aqui. Então, o que eu tenho? Ó? Zinco, inicialmente sólido, plaquinha, está se transformando em zinco mais 2. Se ele sai do NOx zero, vai para o NOx mais 2, ele está sofrendo oxidação, está perdendo elétron, está aumentando a carga. Por outro lado, o cobre, que era mais 2, está se transformando em cobre zero. Se ele está indo de mais 2 para zero, ele está sofrendo uma redução. Ele está ganhando elétron. Então o zinco está oxidando e o cobre está reduzindo. E pela figurinha no outro slide, essa reação é espontânea, ela simplesmente aconteceu. Agora eu quero avaliar por que ela acontece. Aí eu consulto uma tabela de potenciais e encontro o potencial do cobre e do zinco. Os dois potenciais aqui são de redução, tá? Porque os elétrons estão antes da seta, então significa que aqui o cobre está ganhando elétron e o zinco também. Mas a gente sabe que numa reação de óxido-redução, se uma espécie reduz, a outra oxida. Então não dá para os dois sofrerem redução. Então eu vou ter que escolher quem que vai reduzir. Qual dos dois tem o maior potencial de redução? O do cobre é mais 0,34 e o do zinco é menos 0,76. Isso significa que o cobre tem maior potencial de redução. Ou seja, o cobre sofre redução, obrigando o zinco a sofrer oxidação. Ou seja, tudo o que eu queria. Eu queria que o zinco sofresse oxidação mesmo. Por quê? Porque ele já está na forma reduzida, ele já é um metal. Então não tem por que ele sofrer redução. A tendência dos metais na forma pura é que sofra oxidação. E é o que vai acontecer com o zinco. Aqui, ó, o potencial está confirmando isso. E o cobre? O cobre já estava na solução, na forma iônica. Então não tem como ele oxidar mais. Ele já está oxidado. Ele já perdeu elétrons e já está com carga mais 2. Então a tendência agora é que ele tente sofrer redução. E os potenciais garantem isso. Que o cobre vai reduzir e o zinco vai oxidar. Tudo bem? E se a gente fizesse o contrário? E se eu, ao invés de eu mergulhar uma plaquinha de zinco numa solução de cobre, se eu mergulhasse uma plaquinha de cobre numa solução de zinco? Igual eu estou fazendo aqui, ó. Tem uma lâmina de cobre numa solução de zinco. Então o cobre está na sua forma metálica, cobre sólido, então o NOx é zero, e o zinco vai estar na forma iônica, porque ele está dentro da molécula de um sal, que em solução aquosa sofre dissociação iônica, então zinco mais 2. O que aconteceria? Não aconteceria reação. Por quê? O cobre já se encontra na sua forma reduzida, cobre metálico. O zinco já se encontra-se na sua forma oxidada, que é o zinco iônico. Dentro da molécula ele tem carga, né? Tem NOx. Só não tem NOx, ou seja, o NOx é zero só se ele estivesse sozinho, como se fosse uma placa. Mas ele não está, ele está dentro da solução de sulfato de zinco. Então ele já está na forma iônica. Para a reação acontecer, o cobre metálico teria que oxidar. Então o cobre já está reduzido. Então para acontecer alguma coisa ele teria que corroer, oxidar. E o zinco iônico teria que reduzir. Só que os potenciais não mostram isso. Porque a tendência do cobre em reduzir é maior que a tendência do zinco. Então, na presença do cobre, o zinco não consegue reduzir. Portanto, o cobre não oxida. Então, aquela figurinha do slide anterior, ela permanece para o resto da vida. O cobre vai ficar mergulhado na solução de zinco e nada vai acontecer. Isso é ruim? Ou depende. Vamos supor que eu armazene uma solução de sulfato de zinco num recipiente de cobre. Eu não gostaria que o recipiente corroesse, oxidasse. Então, a reação não acontecendo é importante, por exemplo, para armazenamento de coisas. Mas se eu quiser que a reação aconteça, aí eu teria que fazer o mecanismo inverso, tá? Então eu teria que ter a placa de zinco e a solução de cobre, e não ao contrário. Maravilha, pessoal? Então vamos lá. Bom, nessa aula também a gente vai destacar um assunto muito importante, que é a proteção metálica. Eu já cheguei a falar disso na outra aula, mas agora a gente vai detalhar, tá?
O que é proteção metálica? É proteger o metal contra agentes oxidantes que estão ali perambulando no ambiente. O que são agentes oxidantes mesmo, professor? São substâncias que querem muito sofrer redução. Mas para que elas sofram redução, elas obrigam quem está do lado dela a sofrer oxidação. E se quem estiver do lado dela for um metal, aí ele oxida. E qual é o problema da grande maioria dos metais quando eles oxidam? Eles corroem. Então a oxidação do metal causada por agentes externos é ruim, porque eles vão ficando enferrujados no caso do ferro ou corroídos no caso dos outros metais, tá bom? Quais são os principais agentes oxidantes que estão ali no meio, professor? O principal deles é o gás oxigênio. O gás oxigênio tem uma capacidade muito grande de forçar quem está do lado dele a oxidar, porque ele gosta muito de reduzir. Então ele é um agente oxidante muito forte. E essa tendência dele de forçar as pessoas a oxidar aumenta muito, mas muito, quando tem água no ambiente, ou seja, quando tem umidade. Por isso que se você deixar uma bicicleta, alguma peça no tempo, aí vai ter a umidade do tempo, quando você voltar depois de um certo, depois de alguns dias, ela provavelmente vai estar corroída, enferrujada, né? Porque o oxigênio ataca a estrutura metálica e esse ataque é muito mais eficiente se tiver água. Então, se for em dias chuvosos, enferruja muito mais rápido, tá bom? Então, como que a gente protege um metal da oxidação? Bom, tem várias maneiras, eu vou listar algumas aqui, tá? Primeiro, aplicação de uma camada de tinta na superfície. Tem umas tintas próprias para isso. Tem uma tinta muito especial que é chamada de Zarcão. Eu passo em cima das estruturas metálicas e protege o metal. Por quê? Porque a tinta forma uma barreira e impede o oxigênio e a água de encostar no metal, forçando o metal a oxidar. Então, entre o metal e os agentes oxidantes, fica a barreira da tinta. Então é uma proteção de barreira mesmo física, tá? Cobrir a superfície metálica com outro metal. Então eu posso fazer recobrimento metálico. Geralmente a gente faz isso com eletrólise. Eu vou explicar no próximo vídeo, então não se preocupem. Colocar um metal a ser protegido em contato com outro metal que apresente um potencial de oxidação maior. O que eu quero fazer nesse caso? Então, vamos supor que eu tenho ferro. Se eu deixar o ferro no tempo, ele vai enferrujar. O oxigênio e a água entram em contato com ele e ele sofre oxidação. Então ele vai enferrujar. Isso eu não quero que aconteça. Então o que eu faço? Coloco ali no meio, ou em cima do ferro, ou próximo dele, um metal que tem uma tendência de sofrer oxidação maior que o ferro. Ou seja, um metal que tem potencial de redução menor que o ferro. Se ele tem potencial de redução menor que o ferro, ele oxida no lugar do ferro. Então, eu coloco um metal que vai corroer no lugar daquele que eu quero proteger. Esse metal é chamado de metal ou eletrodo de sacrifício. Geralmente a gente usa o zinco, porque o zinco ele tem um potencial de redução menor do que o ferro. Então, entre ele e o ferro, como o ferro tem potencial de redução maior que ele, sobra para o zinco oxidar. Então ele oxida, ele corrói no lugar do ferro. E ele não é tão caro. Existem outros metais que têm potenciais de redução menor do que o do ferro, só que são mais caros. Então a gente usa o zinco, porque a gente vai colocar ali para ele estragar mesmo, para ele corroer no lugar do ferro. Ou seja, para ele se sacrificar para proteger o ferro. É joia? Metal de sacrifício. Olha um exemplo bem legal. Isso aqui é uma figura que eu tirei de um exercício da FUVEST, tá, pessoal? Pediu para explicar esse mecanismo aí. Eu tenho um tanque de aço soterrado, como se fosse aqueles tanques de postos de gasolina que ficam no solo, né? Ficam soterrados. Preso a um fiozinho de cobre, é um fio condutor, então por ele pode passar elétrons. E aqui tem um metal de sacrifício. Pode usar magnésio ou zinco, tá bom? Todos eles têm potenciais de redução menor do que o ferro presente no aço. Mas por que eu fiz isso? Bom, olha que sacada genial. O oxigênio e a água, apesar do tanque estar soterrado, eles vão em algum momento entrar em contato com o tanque. Então eles conseguem penetrar a estrutura lá e vão entrar em contato com o tanque. E se eu deixasse simplesmente o oxigênio entrar em contato com o tanque, o que aconteceria com o tanque ao longo do tempo? Ele oxidaria, ele perderia elétrons e a oxidação de metais culmina na sua corrosão. Então ele iria sofrer corrosão, eu perderia o tanque. Então de tempo em tempo eu teria que fazer o quê? Cavucar tudo e refazer o tanque.
Pô, que trabalheira, eu não posso fazer isso, eu ia investir muito dinheiro na manutenção e na troca desse tanque. Então o que a gente faz? A gente conecta esse tanque de aço, de ferro, a um metal de sacrifício. Esse metal tem que ter uma tendência maior que o ferro de sofrer oxidação. Ou seja, ele tem que ter um potencial de redução menor que o ferro. Aí ele sofre oxidação. Como ele sofre oxidação, ele começa a perder elétrons. Então, ao invés de os elétrons saírem do tanque de aço, os elétrons vão sair desse metal de sacrifício. E esses elétrons migram por esse fiozinho de cobre até o tanque de aço. E o tanque de aço devolve esses elétrons para o oxigênio e para a água. Então a água e o oxigênio acham que os elétrons estão saindo do tanque de aço, mas na verdade esses elétrons estão vindo do metal de sacrifício. Como esse metal de sacrifício é uma plaquinha que está aqui, com o tempo ele vai corroendo. Aí o que eu tenho que fazer de tempo em tempo é abrir lá a região que está o metal, trocar a plaquinha por outra. Então fica muito mais fácil a manutenção desse tanque. Então o tanque de aço engana o oxigênio e a água. O oxigênio e a água acham que é o tanque de aço que está perdendo os elétrons, mas na verdade esses elétrons vieram do metal de sacrifício, tá bom? Eu poderia recobrir o tanque inteiro com esse metal de sacrifício. Só que aí, dependendo do tamanho do tanque, eu ia gastar muito dinheiro. Então, para economizar, eu pego um pedacinho desse metal de sacrifício, uma plaquinha, e conecto através de um fio de cobre no tanque que eu quero proteger. Então não precisa recobrir ele inteiro. Tem gente que faz isso. Cascos de navios, muitas vezes são recobertos inteiramente, porque não dá para ficar arrastando uma plaquinha ali. Então tem que recobri-lo 100%. Mas nesse caso eu poderia economizar muito, colocando só uma plaquinha do metal de sacrifício, ela dá conta de transferir os elétrons aqui, e aí engana o oxigênio e a água, que acham que quem está perdendo elétron, quem está oxidando é o tanque, mas na verdade é esse metal que eu coloquei aqui. Tudo bem? Então essa é uma estratégia muito legal, pessoal, que inclusive aparece em prova aí. Maravilha! Então eu gostaria agora que vocês abrissem a apostila na página 250 para a gente resolver os exercícios, tá bom? Então aperta a pausa aí no vídeo, pega lá a apostila, abre nessa página e volta aqui no vídeo. Maravilha, gente! Bom, para a gente resolver pelo menos até o exercício 5, a gente vai precisar dessa tabela aqui. Então, para resolver as questões de 1 a 5, consulte a lista de potenciais de redução fornecidas a seguir. Ele deu potenciais de redução do magnésio, zinco, ferro, chumbo, hidrogênio, cobre, prata e ouro, e os valores estão aqui. Para facilitar a nossa vida, ele já colocou em ordem aqui, ó. O magnésio é o que tem o menor de todos, e o ouro é o que tem o maior potencial de todos. Então já está em ordem crescente aqui, está do menor para o maior, só para facilitar a nossa vida. Bom, vamos lá. O cátion que apresenta maior potencial de redução, cátion é o íon positivo. Qual é o íon positivo que apresenta maior potencial de redução? Vamos ver nessa tabela aqui. Qual que é o maior potencial de redução? É o do ouro. Então o ouro, na sua forma de cátion, é o que apresenta maior potencial de redução. Então, aqui é o ouro. Sendo este o melhor agente, quem apresenta o maior potencial de redução é quem sofre redução. Mas para o ouro sofrer redução, tem que obrigar outra espécie química a sofrer oxidação. Por isso que quem sofre redução é chamado de agente oxidante. Tudo bem? Já o cátion, que possui o menor potencial de redução, era o primeiro lá da tabelinha. Dá uma olhada aí quem que é. É o magnésio. Sendo, portanto, o metal magnésio, né? O magnésio, aqui ele falou o cátion, por isso que eu coloquei Mg mais 2. Aqui ele falou metal, eu coloquei o Mg na sua forma metálica, pura. É o melhor agente o quê? Quem tem o menor potencial de redução não sofre redução. Fica para ele apenas o processo de oxidação. Então ele vai perder para redução para todos ali. Então ele vai querer sofrer oxidação. E quem sofre oxidação obriga a outra pessoa a reduzir. Por isso que quem sofre oxidação é chamado de agente redutor. Tudo bem? Isso daqui a gente já tinha visto lá em aulas passadas, tá? Quando a gente analisou oxidação e redução, a gente já falou sobre isso. Por isso que eu passei um pouquinho mais rápido aqui, tá bom? Vamos lá. Organize as espécies químicas da lista fornecida de acordo com suas forças oxidantes e redutoras. De novo, ele está trabalhando com essa confusãozinha aí que a maioria dos alunos cometem. O que é força oxidante? Não é a capacidade de sofrer oxidação, não. Força oxidante é a capacidade que eu tenho de ser um agente oxidante.
E quem é um bom agente oxidante? É aquele que força os outros a oxidarem. E como que eu forço outras espécies químicas a oxidar? É quando eu sofro redução com muita facilidade. Então, força oxidante está para aqueles que sofrem redução. Quem sofre redução com muita facilidade, obriga com muita força o outro a oxidar. E força redutora está para aqueles que sofrem oxidação, porque quem sofre oxidação tem uma força muito grande para obrigar o outro a sofrer redução. Então, oxidante redutor é o que eu faço com o outro que está próximo de mim. Não é diretamente oxidação e redução, tá? Bom, como que cresce a força oxidante aqui nessa tabela? Força oxidante não está para quem é mais redutor, quem sofre redução com mais facilidade? Qual é o elemento que sofre redução com mais facilidade? É o ouro, porque ele tem maior potencial de redução. Portanto, a força oxidante cresce assim nessa tabela. Isso significa que a força redutora cresce no sentido oposto, tá bom? Por que o magnésio tem a maior força redutora? Porque ele tem a maior tendência de forçar alguém a reduzir. Mas por que ele faz os outros reduzir? Porque ele tem um potencial de redução muito baixo, ou seja, ele prefere oxidar. Mas para ele oxidar, ele obriga o outro a reduzir. Maravilha? Então vamos ficar esperto com essas confusões. Oxidação e redução é uma coisa. Agente oxidante, agente redutor ou força oxidante, força redutora é outra coisa, tá bom? Bom, vamos fazer então o exercício 3, tá? O exercício 3 fala o seguinte: um recipiente de cobre pode ser utilizado para armazenar uma solução aquosa que contém íons prata? Bom, só vai poder ser armazenado um recipiente de cobre, ele só pode armazenar uma solução que contém íons prata se ele permanecer ali como recipiente de cobre para sempre. Como assim, professor? Bom, se porventura o cobre que está aqui no recipiente, que é o cobre metálico, com NOx zero, né, oxidar, corroer, ele vai esfarelar e a solução que está lá dentro vai vazar tudo. Então eu só posso utilizar esse sistema se não tiver reação de oxirredução. Bom, vamos analisar aqui o sistema antes da gente pensar um pouco. O cobre não está na forma metálica? Não é o recipiente metálico? Sim. A forma metálica é a forma mais reduzida de um metal. Quando o metal se encontra na forma metálica, o NOx zero, substância pura, ele já está na sua forma mais reduzida. Ele já ganhou os elétrons que ele tinha que ganhar. Portanto, ele não vai reduzir mais. Para acontecer alguma coisa com ele, ele teria que sofrer agora uma oxidação. Não tem como ele reduzir mais. Por outro lado, a prata que está na solução está na sua forma iônica, ou seja, ela está com carga positiva, ela já perdeu elétrons, ela já oxidou. Então não tem por que ela oxidar de novo, ela já oxidou, ela está na sua forma mais oxidada, tudo bem? A única coisa que poderia acontecer com a prata, para ter uma reação química, é ela sofrer redução. Então para ter uma reação nesse caso aqui, eu teria que obrigar o cobre a oxidar, para ele corroer, e a prata reduzir. Mas vamos lá na tabelinha. Eu retirei esse trecho lá da tabelinha. Vamos analisar o que está acontecendo aqui, ó. Potencial de redução do cobre e da prata. Quanto que vale? Para o primeiro 0,34 e para o segundo 0,8. Qual dos dois tem o maior potencial de redução? A prata. Por isso que a prata é aquele que tem maior tendência a sofrer redução. Enquanto o cobre restaria para ele apenas sofrer o quê? Oxidação. Só que eu não quero que o cobre sofra oxidação e eu não quero que a prata sofra redução, mas é exatamente isso que vai acontecer. Então, o raciocínio aqui é o seguinte, ó: não seria adequado, pois ocorreria uma reação espontânea e o cobre sofreria oxidação. Então, como a tendência da prata é maior que a do cobre de sofrer redução, ela obriga o cobre a oxidar, e é justamente o que eu estava analisando ali no início. Eu não quero que o cobre oxide, porque se ele oxidar, ele corrói. E se ele corroer, o recipiente se perde. Aí o líquido que está lá dentro armazenado vaza. Então, para armazenamento, eu não quero que ocorra reação nenhuma, mas aqui ocorreria. Então, esse não é um arranjo adequado. Não dá para guardar uma solução de prata num recipiente de cobre, porque a prata forçaria o cobre a oxidar e ele sofreria corrosão, tá bom? Então, não daria para fazer isso. 4. Um objeto de ouro pode ser limpo com uma solução ácida, ou seja, uma solução que está cheia de hidrogênio H+. Vamos raciocinar aqui, ó. Eu peguei um objeto de ouro, é o ouro na forma metálica, tudo bem? É o ouro com NOx zero, é a sua forma mais reduzida.
e banhei aqui numa solução que, dentre outras coisas, tem ácido, tem H+, bom? Bom, o que vai acontecer aqui, ó? A tendência, eu vou pegar na tabela, eu peguei lá, vou tirar aqui o cobre e a prata, porque eles não estão participando dessa brincadeira, e vou comparar os potenciais do hidrogênio com o ouro, que são os dois que estão envolvidos nesse problema. Qual é o potencial de redução do hidrogênio? É 0. Lembra que ele é o nosso eletrodo padrão? A gente assumiu que ele tem potencial 0 e a partir dele a gente encontrou o potencial dos outros. Qual é o potencial de redução do ouro? 1,42. Então, pela tabela, qual dos dois tem a tendência maior de sofrer redução? O ouro, porque ele tem maior potencial de redução. E aí, obrigaria o hidrogênio a sofrer oxidação. Só que olha que interessante, o ouro já está na forma metálica. Ele já está na forma mais reduzida, então não tem como ele reduzir mais. O hidrogênio já está na forma iônica, ou seja, ele já perdeu elétron, ele já está com carga positiva. Não tem como ele oxidar mais. Portanto, a reação não acontece. Porque como o ouro já está na sua forma mais reduzida, ele realmente tem a maior tendência de sofrer redução, ele não vai sofrer mais redução. Não tem como reduzir alguma coisa que já está reduzida. Tudo bem? Então já acabou a reação, não acontece reação. Então não tem reação aqui. Então a pergunta não é se vai ter reação ou não. A pergunta é, um objeto de ouro pode ser limpo com uma solução ácida? Pode, porque como não vai ter reação química, não vai estragar o objeto. Então não causa dano ao objeto, ou seja, não oxida o objeto. O problema aqui seria se o ouro sofresse oxidação. Se ele sofresse oxidação, ele ia sofrer corrosão, aí eu perderia o anel aqui. Mas como não vai acontecer isso, então pode limpar sem problema nenhum. Não tem reação química. Então tá vendo? Não ter reação, às vezes, não significa que é uma coisa ruim. Nesse caso é uma coisa boa, eu não quero realmente que tenha reação. No outro exercício, eu gostaria também que não tivesse reação. Mas aí aconteceu, aí o recipiente de cobre corroeu. Tudo bem? Exercício 5. Se acrescentarmos uma lâmina de chumbo, então eu vou pegar o metal chumbo na forma reduzida metálica, em uma solução que tem zinco, sulfato de zinco, será que ocorrerá reação química? Então agora ele quer saber se vai ou não acontecer reação química. Bom, então eu peguei uma plaquinha de chumbo, então está aqui o chumbo na forma metálica, NOx 0, e mergulhei numa solução que tem o zinco iônico. Toda vez que o zinco estiver em solução, nesse caso é sulfato de zinco, né, uma solução aquosa, ele vai estar na sua forma iônica. O que acontece aqui? O chumbo, Pb, já está na forma mais reduzida, que é a forma metálica, é o NOx 0. E o zinco está na sua forma iônica, que é a carga mais 2, ou seja, ele já perdeu elétrons, já sofreu oxidação. Vamos pegar a tabela lá de potenciais para a gente ver os dois, ó. Então, qual é o potencial do zinco de redução? Menos 0,76. Qual é o potencial de redução do chumbo? Menos 0,13. Os dois têm potenciais negativos, mas do chumbo é um pouquinho maior. Menos 0,13 é maior do que menos 0,76. Por isso que, pela tabelinha, a tendência é que o chumbo sofra redução, obrigando o zinco a sofrer oxidação. Só que o chumbo já está na forma mais reduzida. Não tem como ele reduzir mais do que isso. Depois que o metal se reduz e vira metal sólido, ele para, ele não continua reduzindo. Travou aí. E o zinco já está na sua forma mais oxidada. O zinco, depois que ele perdeu elétrons, ele adquire carga mais 2. Ele já está assim. Então não tem como fazer o cobre reduzir e o zinco oxidar, porque eles já estão reduzidos e oxidados, respectivamente. Por isso que não ocorrerá reação espontânea. Ou seja, a lâmina de chumbo não sofrerá alteração nenhuma, tá bom? Então o chumbo tem maior potencial de redução do que o zinco, mas ele já está reduzido. Então não acontece mais nada, já acabou a brincadeira aqui. Beleza, gente? Maravilha? Muito bem. Exercício 6. Vamos lá. A ferrugem pode ser considerada uma mistura de hidróxidos de ferro 2 e ferro 3. Sua formação pode ser representada da seguinte maneira. Então tá aqui ó, a formação da ferrugem. Eu começo com ferro puro e lá no final vou ter hidróxido de ferro, ou seja, a forma oxidada do ferro. Rebites são pequenas peças metálicas que auxiliam na fixação mecânica dos pregos. Então tem aqui alguns rebites. Explique por que pregos de ferro contendo pequenos rebites de zinco são mais resistentes à ferrugem. Pessoal, muito simples, ó. Peguei aqui os potenciais do zinco e do ferro.
Vamos analisar os potenciais de redução dos dois. Potencial de redução do zinco, menos 0,76. Potencial de redução do ferro, menos 0,44. Os dois são negativos, só que o do ferro é um pouquinho maior. Menos 0,44 é maior que menos 0,76, tá bom? Por isso que a tendência é que o ferro sofra redução, obrigando o zinco a sofrer o quê? Oxidação. Então, se eu pegar um preguinho e revestir com zinco, um preguinho de ferro e revestir com zinco, quem oxida é o zinco, protegendo o preguinho de ferro. Então, a análise está aqui, ó. O zinco, por apresentar potencial de redução menor que o ferro, ele sofre oxidação, protegendo o ferro. O zinco, portanto, funciona como um metal de sacrifício. É uma proteção metálica, tudo bem? Então, ele se sacrifica para sobrevivência do ferro. Maravilha! Letra B. Algumas pessoas costumam aplicar sobre um portão de ferro, aqui é uma janela, né? Uma tinta conhecida como Zarcão, que impede a sua oxidação. Por que impede a oxidação? Ele quer que a gente explique isso. Porque a tinta forma uma barreira contra os agentes oxidantes que estão no ambiente. Então o oxigênio e a água, que são os principais agentes oxidantes, não conseguem entrar em contato direto com o ferro, porque entre o ferro e eles existe uma proteção física, que é a tinta. Então a tinta funciona, a pintura funciona como uma barreira física, impedindo o contato dos agentes oxidantes, principalmente oxigênio e água, com a estrutura metálica, tá bom? Então, uma outra maneira de proteger o metal aí. Maravilha. Exercício 7. Analisando os potenciais de redução fornecidos abaixo, pode-se concluir que o metal alumínio reage com água. Escreva a equação que representa essa reação. Olha por que como que eu analiso isso. Ele deu os potenciais de redução tanto do alumínio quanto da água. Por que eu sei que são potenciais de redução, professor? Porque nas duas reações, os elétrons estão antes da seta. E elétrons antes da seta significa que os caras estão ganhando elétrons, tá bom? Só que eu sei que numa reação de óxido-redução, uma espécie apenas sofre redução. A outra tem que sofrer oxidação. Qual dos dois vai sofrer redução? Qual vai sofrer oxidação? É só eu analisar os potenciais. Olha o potencial de redução do alumínio. Menos 1,66 é muito baixo. Olha o potencial de redução da água. Menos 0,83. É negativo, só que é bem maior que o do alumínio. Então, a água sofre redução, obrigando o alumínio a sofrer oxidação. Por isso que na hora que eu for equacionar as reações, eu vou somar as duas para achar a reação global do fenômeno, eu vou manter a reação da água assim e vou escrever a do alumínio invertida, para indicar que ele está sofrendo oxidação. E para calcular o ΔE dessa reação aí? Para mostrar que ela tem um ΔE positivo, que ela vai acontecer espontaneamente. ΔE é sempre o maior menos o menor. Qual dos dois é o maior potencial? É o menos 0,83. E aí eu subtraio do menor, que é menos 1,66. Tá bom? Então tá aí, ó. Eu mantive a reação da água e escrevi a reação do alumínio invertida. Cancelei os elétrons, fazendo o quê? Aqui não tinha 3 elétrons e aqui 2. Não dava para cancelar os elétrons. Então, para os elétrons ficarem na mesma quantidade, eu multiplico cruzado. A reação de cima que tem 3 elétrons, eu multiplico por 2. A reação de baixo que tem 2 elétrons, eu multiplico por 3. Por isso que o alumínio aqui, ó, ficou com 2. E a água, que já era 2, virou 6, porque eu multipliquei invertido, tá? Aí eu consegui cancelar os elétrons e escrevi a reação global. É só reescrever quem que sobrou. E o ΔE? Eu peguei o maior menos o menor. Só lembrando que menos com menos vira mais, né? Então no final dá 0,83. O resultado final não deu positivo? Significa que esse é um fenômeno espontâneo, tá bom? É isso que a gente analisa aqui. Maravilha, gente? Beleza. Então vamos para a letra B. Escreva a equação química que representa a formação de uma camada protetora de óxido de alumínio sobre a panela a partir de alumínio metálico e oxigênio presente no ar. Fato que explica por que podemos utilizar tais objetos em nosso dia a dia. Olha que legal que a gente percebeu. A maioria dos metais, quando sofre oxidação, quando reage com o oxigênio, oxida, forma uma estrutura muito quebradiça. Isso acontece com ferro, com infinitos metais. Só que o alumínio tem uma característica muito peculiar, e isso é só o alumínio. Quando o alumínio reage com o oxigênio, ele forma o óxido de alumínio,
que não é o alumínio puro, não é o alumínio metálico da panela, mas ele é um óxido rígido. Então o oxigênio encosta na panela de alumínio e na superfície forma esse óxido de alumínio, que é a forma oxidada do alumínio. E esse óxido de alumínio, por ser rígido, ele forma uma película em volta da própria panela, protegendo a oxidação das estruturas que estão mais internamente na panela. Então, o alumínio cria sua própria tinta, cria sua própria barreira contra os agentes oxidantes. Para isso, ele precisa oxidar a superfície. Só que esse óxido de alumínio, que é o Al2O3, ele é rígido e ele não deixa mais o oxigênio continuar penetrando na estrutura, então ele protege a estrutura. A reação é essa daqui, ó. O alumínio reage com o oxigênio, formando o óxido de alumínio, que é uma estrutura rígida, que fica em cima, na superfície da panela, protegendo o restante da panela. Isso só acontece com o alumínio. Se fosse o ferro, por exemplo, uma panela de ferro, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente usa uma panela de ferro, a gente lava, não pode deixar escorrendo lá na pia. A gente tem que esquentar ela para a água evaporar rápido. Por quê? Porque se a água continuar ali, ela atrai o oxigênio e o oxigênio ataca a panela de ferro, formando o óxido de ferro, que é ferrugem. O óxido de ferro não é rígido, igual o óxido de alumínio. Ele é quebradiço. Se você passar o dedo na ferrugem, ela esfarela. Então o ferro estraga quando ele enferruja. O alumínio não. O alumínio forma uma estrutura rígida que protege o restante da panela. Sensacional, né? Isso é só com alumínio. Então guardem isso, tá bom? Maravilha. E o exercício 8. As baterias utilizadas em automóveis são constituídas de lâminas de chumbo e óxido de chumbo. Maravilha. Mergulhadas em uma solução de ácido sulfúrico. As semi-reações dessa bateria podem ser representadas da seguinte forma. Então a reação de cima e a reação de baixo são reações de redução. Por quê? Porque nas duas reações os elétrons estão antes da seta. Qual das duas tem o maior potencial de redução? A de cima é mais 0,356. A de baixo é mais 1,615. Então a de baixo é maior. Então a de baixo permanece do jeito que está. E a de cima eu vou ter que escrever na forma invertida. Porque a de cima, como tem menor potencial de redução, ela não vai continuar desse jeito sofrendo redução. Então eu inverto ela para que os elétrons fiquem depois da seta, caracterizando uma oxidação. Então eu escrevo a equação global. O que é a equação global? É quando eu somo as duas, só que aí eu tenho que saber quem está sofrendo oxidação e redução e colocar a reação no sentido correto, tá? Então a primeira eu vou inverter e a segunda eu vou manter. Como aqui tem dois elétrons e aqui também, não precisa nem modificar as equações. Já dá para cancelar a quantidade de elétrons e escrever o que restou. E ele quer que calcule o ΔE. ΔE é sempre maior menos menor. O maior é o 1,615, menos o menor, que é o 0,365. Aí dá esse resultado aí. Tá bom, pessoal? Maravilha. Bom, tem mais uma outra pergunta aqui, ó. A DDP deu 1,9 ali, mais ou menos, tá? Por cima ali. Sabendo que as baterias de automóveis comercializadas apresentam um DDP de 12 volts, explique essa discrepância com o valor que eu encontrei na letra A. Por que as baterias têm 12 volts e eu calculei aqui não deu nem 2 volts? Por que tem essa diferença? Sabe por quê, pessoal? Sabe qual que é a diferença de uma bateria para uma pilha? Uma bateria é uma associação de pilhas. Se eu associar essas pilhas em série, vocês vão estudar isso em física, associação de geradores em série ou em paralelo. Quando eu associo pilhas em série, eu somo a DDP de todas as pilhas. Então, se uma pilha tem uma DDP mais ou menos de 2 volts, para ter 12 volts eu vou ter que colocar 6 pilhas associadas em série, tá bom? Então, por que tem a diferença da DDP? Porque a bateria não é uma pilha apenas, é uma união de várias pilhas que estão trabalhando juntas ao mesmo tempo, somando as suas DDPs, tá bom? Beleza, gente? Maravilha! Com isso, a gente encerra esse assunto. Vai ficar faltando só a eletrólise, que é bem curtinho, tá? Eletrólise ígnea apenas. Nem vai falar sobre eletrólise aquosa por enquanto. Então, só a eletrólise ígnea, que aí a gente vê no próximo vídeo. Tá joia, gente? Não esqueçam de fazer as tarefas, tá? Tô conferindo lá bonitinho. Então, não esqueçam de fazer as tarefas. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo, então.